Eu tava com saudade dela, viu? Você também tava, né? Que você falou assim, Cláudia também. Denise, está muito bem-vinda. Muito Que obrigada. prazer Também te estava com receber. saudade. Olha, é aula de patchwork. A Denise sabe ensinar com uma facilidade. Essa técnica é conhecida como Norte Star. Norte Star. Isso. Traduzindo, Estrela do Norte. Estrela do Norte, como eu fiz uma chamada, inclusive. Claudinha, as técnicas de patchwork, elas sempre são originárias do lugar onde ela foi inventada. Então, por exemplo, cabanas de toras, que é uma técnica que a gente tem. Os homens iam para as guerras, as mulheres construíam as cabanas com toras. Com as toras. De um lado batia sol, do outro lado não batia sol. É uma técnica que de um lado você trabalha com cores mais escuras, de outro lado cores mais claras, e o centro da técnica ele é ou em amarelo, ou em vermelho, ou laranja. Então, assim, a gente às vezes dá alguns nomes. Essa daqui deve ter sido feita deve ter sido inventada no norte de alguma região. Então, Estrela elas colocam do Norte. o nome de Estrela do Norte. Bárbaro. Né? Que é uma legal. técnica bem bacana. Ela dá vários efeitos. Se você mostrar ela de perto, um efeito, que nem eles estão mostrando agora, estão aproximando, é um efeito. Quando você vai distanciando, é outro. É verdade, ó de né? perto. Ó, de longe, isso. ela cria perspectiva. Isso, é como Olá. se você jogasse Profundidade. Profundidade, exatamente, é isso que eu queria dizer. Aparentemente ela é bem difícil, mas, como eu sempre falo, ela é muito fácil. Quando a mestra é boa, tudo fica fácil. Então, a partir de agora é tudo com você. Ela é bem fácil mesmo. Aqui eu cortei um quadrado de 6 centímetros e fiz um risco no meio. O que nós vamos fazer? Ó, é um quadrado colorido e um na cor pérola. Aqui eu estou usando um tecido xadrez, né? Logo a gente está entrando o outono aí. Xadrez combina muito com outono e muita gente fala de peças mais masculinas ou com menos flores. Então eu decidi fazer um caminho de mesa com vários tons de xadrez. Então, o que eu fiz? Num deles, eu risquei na diagonal aqui, vou sobrepor com um coloridinho, a gente deixa bem ajeitadinho, e nós vamos costurar um pé de máquina, de um lado e do outro. O pezinho da máquina aqui vai seguir o meu risco, Cláudia. Tá. Então, vamos lá. Ó, eu vou costurar de um lado. Essa técnica, Cláudia, é um único bloco. Um único bloco? Um único bloco dá esse efeito. Ó, costurei então desse lado, agora eu vou costurar do outro lado. Essa daqui é a técnica do triângulo perfeito. Então, de um quadrado, você vai tirar outros 2 quadrados com o triângulo perfeito. Fiz isso, vamos cortar a linha, sempre deixando mais ou menos 1 centímetro aqui, para ela não desmanchar. E aqui eu vou cortar. Eu posso estar cortando com a tesoura ou com um cortador circular. Como é uma peça pequena, eu vou estar cortando aqui com a tesoura. Cortei bem em cima do risco. Aí nós vamos abrir. Ele vai dar aqui esse triângulo que a gente chama de um triângulo perfeito. Nós vamos passar e cortar essa pontinha. Também não vou estar usando ferro aqui. Por ser uma peça pequena, vou só passar, só vincar ele um pouquinho. Então, esse é o centro do meu bloco. O que nós vamos fazer agora com o centro? Eu já tinha trazido ela aqui costuradinha. Eu vou pegar uma faixa do tecido de 4 centímetros. O pessoal pergunta muito medida. O que eu gosto de fazer? Eu cortei aqui uma faixa de 4 centímetros pela largura do tecido que eu tiver lá. Se eu tiver um tecido fat quarter, que é 50 por 75, essa faixa vai ter 75. Se for um tecido de 50 por 1,50, ela vai ter 1,50 m a faixinha. Ela tem 4 centímetros aqui de largura. O que eu vou fazer? Eu vou repetir essa peça aqui. Do lado que ele é estampado, que no caso aqui é esse marrom, eu vou costurar essa faixinha. Então, ponho aqui, de novo o pé de máquina.
Costuro. Lembrando que aqui não precisa retrocesso. Retrocesso a gente só faz lá no final, depois que juntar todos os blocos. Não precisa, mas se a pessoa quiser, fica à vontade. O que eu faço aqui? Posso cortar ele com o cortador ou com a tesoura. Eu vou dobrar o tecido aqui. Vou deixar ele aqui alinhado, ó. Alinhei, segurei, cortei. Fiz isso de um lado, vamos fazer isso do outro lado. Então, eu não preciso de medida. Por que eu gosto de fazer dessa maneira? Porque algumas pessoas usam um pé diferente na máquina. Entendi, se eu der querida. medida, a pessoa cortar, ela vai falar, ah, ficou maior ou menor. Então, para não ter esse problema, é só a pessoa costurou, cortou. Não é toda a técnica que a gente consegue fazer isso, mas as que dá, vamos fazer porque facilita muito o trabalho, principalmente de quem vai fazer para vender. Ó, de novo, alinhei, alinhar aqui, ó, seguro e corto. Pronto. Me aguarde aí. A gente já viu, tá começando a nascer. Vamos segurar aqui. Ai, que lindo, como fotografa bem esse caminho de mesa, gente. Espetáculo, não? Vamos voltar para nossa Estrela do Norte. Então, você fez aquele processo 2 vezes. Isso. Na verdade, assim, ó, nesse caminho, eu fiz ele com 12 blocos. 2, 4, 6, 12 blocos. Eu fiz ele retangular. Se a pessoa fizer ele quadrado, ela vai fazer mais blocos. Quando eu faço esse triângulo perfeito, eu já começo a facilitar meu trabalho, principalmente para quem vende. Porque já saem 2 blocos. Já saem 2 né? blocos. Então, aqui eu já comecei já trouxe um meio adiantado, que é esse outro aqui. Outra coisa que eu queria falar, eu fiz utilizando várias cores. É uma técnica que, se você tem várias faixas de 6 centímetros, você pode ir misturando, fazer ele todo coloridinho, que ele fica lindo. Mas ele, se você não tem, você tem uma única cor, ele também fica bonito, né? Na verdade, não com uma única cor. Sempre é aquilo que uma vez eu até expliquei no teu programa, uma cor para dar luminosidade, para dar um realce, uma luz, e uma outra cor compondo. Então, esse caminho eu podia ter feito ele só no vermelho, só no azul, só no ocre. Ia ficar ele lindo também, de tudo quanto é jeito. Lindo da mesma maneira. E ele quadrado, é que não deu tempo de eu fazer um quadrado bacana, vocês iam ver que o efeito é outro. Nossa, ele fica Dê. muito bonito. Espetacular. Muito bonito mesmo. Só dando uma reprisada pro pessoal, quem não pegou as medidas. A medida do quadrado, do centro, foram 2 quadrados de 6 centímetros. Coloquei um em cima do outro, risquei na diagonal, costurei de um lado e do outro. Aí, deu esse resultado. Aí, pego uma faixa de 4 centímetros e costuro dos 2 lados do tecido estampado, que no caso aqui, esse marronzinho. Agora, vamos fazer essas partes que são as pontas, que dá até a impressão de ser uma tulipa. Né? É a mesma técnica também da tulipa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma faixa, agora eu peguei uma faixa do vermelho, eu vou fazer esse bloco só no vermelho, para vocês terem uma ideia do que eu falei anteriormente. Uma faixa de 6 centímetros. Nesse caso, eu cortei 6 por 1,5. 6 por tá? 1,5. Para render também. Eu gosto de dar dica para quem faz para vender. Porque a pessoa não, ao invés dela ficar lá parada e ela leva aquele todo o tempo cortando. Não, ela já vai para a máquina e faz uma coisa que vai agilizar o trabalho dela. O que eu vou ter? Qual o segredo dessa técnica aqui? Eu vou pegar um quadrado do tecido pérola aqui, de 6 centímetros, vou riscar na diagonal e na ponta desse tecido vermelho, que eu já faço as 2 juntas para mostrar, eu coloquei nesse sentido, a outra eu vou colocar no sentido ao contrário. Se a gente não fizer isso, não dá certo o formato da tulipa. Então, uma tá para cá, que eu já até costurei, e a outra tá para lá. Tá? Tá.
vou costurar essa daqui. Neste caso, a gente vai estar costurando no risco. Quando a gente vai costurar na máquina, se você começa a costurar nessa pontinha, a gente corre o risco da pontinha entrar para dentro da máquina. Isso em qualquer máquina, seja ela industrial, doméstica, isso pode acontecer. O que que a gente faz? A gente começa daqui para lá. Então, aqui não tem pontinha, ela tem uma área maior de tecidos, Sim. tá? Aham. Então, vamos costurar aqui, sempre segurando a linha. Isso só, de entrar o tecido dentro da máquina, só acontece quando eu começo, na hora que eu termino, não, tá? Ó, costuramos aqui. E neste caso, eu quero fazer uma ponta. O que que eu faço, ó? Eu vou virar essa ponta pra lá, Uhum. tá? Então, tá vendo que eu vou ficar com um acúmulo de tecido aqui? Sim. Eu vou ficar com esse, mais esses dois, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos cortar aqui, deixando mais ou menos uma margem de costura de meio a 0,75. Então, ó, tirei o restante sim. Tem gente que aproveita aqui e já costura, para não desperdiçar tecido. Aí vai ficar outro triângulo perfeito. Também, aqui, boa ideia. tá? Fiz isso desse lado, vou fazer do mesmo lado. Então, prestem atenção, ó, onde eu tiver o acúmulo de tecido, não deste lado, tá? Corto aqui. Vamos vir cá e agora a gente vai costurar ele aqui, ó. Lembrando que na direção daqui que eu tenho o tecido estampado, ou no meu caso, o xadrez marrom. O mesmo que eu fiz com aquele tecido pérola, eu vou fazer com esse vermelho. Eu vou costurar primeiro e depois cortar. Aqui, ó, dobro, deixo ele alinhado aqui e corto. Não é mais prático? Excelente. Tô bem quietinho, só prestando atenção, ó. Ó, agora aqui, vou fazer isso do outro lado. Sensacional. Essa pontinha sempre vai ficar pra dentro. Você vai aqui. fazer essa costura com essa, essa é com isso? essa, exatamente. Põe na máquina que eu vou ter que ir lá falar dessa bonitona, só para quem tem casa acompanhar. Ó, tá vendo? Pá, 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 direito com direito. E vai passar uma Isso. costura. Nessa nossa Janome que é boa, não, Dê? Enquanto você vai lá, eu vou costurar. Tá bom, aí meu eu amor. te mostro, porque a gente vai fazer mais uma vez, tá? Olha lá. Você costurou e cortou, não? Já tinha cortado. Ah, eu costurei aqui, dobrei ele, que nem eu tinha falado. E cortei. Olha, ele fica certinho. Já nasceu o bloco? Já começou. Já começou. E vai Digamos que terminar? aquele tá na infância. Uau, logo Não. após o intervalo comercial, Brasil. Até já. Vamos lá? O bloco tá nascendo, já tá na infância, Já tá na adolescência. infância. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou repetir a costura daquela faixa de 4 centímetros. Então, vamos colocar aqui, costura de um lado. Esse bloco é muito fácil. Chama-se Estrela do Norte ou Norte Star, como queiram. Norte Star. Bonito, Nil, né? O nome, Nil, gostou? Norte Star. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, dobrei, cortei. Claudinha, você não vai começar a fazer patchwork também? Com uma professora como você, tenho até vontade. Não é bárbaro, não? É. Né? Sensacional. Agora eu vou fazer do outro lado, tá? Alinho os tecidos bem bonitinho. Vamos dobrar e cortar. Aqui eu falei que ia fazer de uma cor só, mas eu coloquei o meio no marrom.
Aí, eu repeti o processo no intervalo de estar costurando aquele triângulo nas pontas aqui, um para um lado, outro para o outro. Agora é só costurar aqui do lado, ó. Com a pontinha, essa ponta aqui para dentro. Então, vamos colocar ele aqui. Ó, Cláudia, isso que enquanto você tinha ido lá mostrar a máquina, que você falou, nossa, você já cortou? E eu falei, já. Eu tinha dobrado aqui, ó. Dobrei e costurei e cortei. É, porque estava com a tira comprida e quando eu voltei já estava um quadradinho. Isso. Agora só falta esse lado. E vai dar tempo de fazer. Oba! Com certeza. Ai, gente, coisa boa. Nasceu aqui o bloco, né? Sim. Durante o programa. Aí a gente vai só dar uma explicada de como que o pessoal pode montar. Vocês viram que não tem perda de tecido, né? Fazendo dessa maneira. Ó, cortei. Aqui está o bloco, ó. Certo? Vamos colocar o bloco aqui em cima? Melhor acho que eu levar a peça para você, meu amor. Ó, não é, menino? Ótimo. Vocês querem aqui? Vocês que mandam na gente, viu? Hoje a gente deixa vocês mandarem Hoje na não, gente. imagina, nós Não, que vamos colocar aqui. Aqui tá gravado. Não, vou deixar nós aqui colocar. Olha aqui, ó. Viu que o bloco coube certinho aqui? Certinho. Então, o que que agora na montagem a pessoa tem que prestar atenção? Começa a montar do centro. Então, o que que eu faço, ó, Cláudia? Eu ponho um aqui, outro aqui. Um aqui, o outro aqui. Então, suponha que aqui eu tenho outro igual a esse. Eu vou costurar os dois no meio, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Tenho esse e esse, costuro os dois no meio. Vou ter esse e esse, costuro os dois no meio. E depois a gente vai montando fileira por fileira. E pronto, tá pronto. Você quiltou no final de tudo, é isso? Aí aqui eu coloquei ele na manta, uma manta R1 que tem uma cola só de um lado. Colocamos o forro. O forro. Ó, para os meninos mostrarem aqui o quilt. E aqui, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto que tá pequenininho essa parte para sobressair ele, dar esse efeito. Entendi. De 3D aqui com Aqui esse. no Pode ver que quiltou esse não só- quiltei. É verdade. Aqui nem caberia o quilt mesmo, mas aqui ficou É. bárbaro. Se eu fosse quiltar aqui, eu quiltaria com uma linha da mesma cor do tecido. Deixa eu fazer uma coisa, gente. Posso abrir assim? Ó, olha aqui, gente, ó, fotografem. Que assim vocês vão olhar direitinho, ó. O quadradão no meio, dois para um lado, dois para o outro. E a Denise Sá, que aula, hein? Espetacular. Você é maravilhosa. Ó o e-mail dela aí na tela, ó. Por isso que eu falo que tem que assistir o Vida com celular para fotografar e-mail, telefones, os trabalhos prontos, tudo que vocês puderem. Depois chega, pá, já E se tiver dúvida, cataloga manda tudo. e-mail pra gente que a gente responde. Certo? Muito Eu te obrigada. agradeço, meu amor. Coisa linda. Obrigada, viu?